Já estão definidos os 16 times e os confrontos que vão acontecer pelas oitavas de final da Champions League, que começa hoje. E eu coletei algumas estatísticas para tentar prever ou tentar ver quais times que seriam realmente os favoritos para ganhar essa edição da Champions. Agora que a gente já tem ali os 16 times dessa fase final e também a gente já tem definido alguns favoritos, né? Então eu separei as estatísticas de 9 times, o Bayern de Munique, a Inter de Milão, os 9 times que eu achei que iam ser os mais prováveis de ser favoritos. Bayern de Munique, Inter de Milão, Bayern Leverkusen, PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Arsenal e Atlético de Madrid. Ou seja, são esses 9 times que, que eu separei e coloquei algumas estatísticas aqui. Como vocês podem ver aqui, tem todos esses times e algumas estatísticas das que eu achei mais importantes para ver. Então a gente pode ver, cara, que está muito equilibrado esse ano. Não tem algum time que domina todos os fatores aí do jogo. Por exemplo, vamos ir por uma a uma aqui. Começando pelo gols marcados, o Barcelona é o que mais marcou gols, se separar por gols por jogo, né? O Barcelona é disparado o primeiro colocado nisso entre todos da Champions League e também entre os favoritos. Como você pode ver, o Barcelona lidera e aqui em último a gente tem a Inter de Milão, que está bem longe ali desse bolo aqui no meio da maioria dos times. A Inter de Milão marcou poucos gols. Porém, se a gente olhar agora do outro lado do gráfico, aqui no gols recebidos, né, gols que a equipe tomou, gols tomados, a Inter de Milão é a equipe que lidera nesse quesito no sentido de que ela foi a que menos tomou gols. Ou seja, ela é entre os favoritos, a Inter de Milão é a que menos marcou gols, mas também é a que menos tomou gols. Agora, outras estatísticas, por exemplo, expected goals, né, que é gols esperados, basicamente mostra quantas grandes chances foram criadas ali pelos times. De novo, o Barcelona lidera e ali vem mais alguns times muito próximos, né? Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool. Ou seja, esses são os times que na Champions League estão mais criando grandes chances por jogo. E alguns que estão menos criando chances principalmente Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Inter de Milão. Outra coisa agora essa outra estatística aqui é interessante, distância progredida com passes, ou seja, basicamente a distância vertical, a distância quanto que o time conseguiu progredir a bola para frente, próxima do gol adversário, com passes, né, somente dando passes. E nisso dá para ver que o Bayern de Munique lidera assim disparado, né, nessa estatística, né. Em último lugar é o Arsenal, mas assim no meio ele tem um bolo, alguns times estão bem também, que é o Bayer Leverkusen, que tem um jogo muito vertical de passes, o Barcelona também, o PSG e o Liverpool, né? Agora, alguns times que estão mais atrás é o Real Madrid, que não tem tantos passes eficientes ali para jogar a bola para frente, a Inter de Milão, o Atlético de Madrid também e em último lugar o Arsenal. Falando também sobre passes, posse de bola, a gente pode ver que o Bayern de Munique, além de liderar essa estatística de passes para frente, também lidera a posse de bola. É o time que tem mais posse de bola durante toda a Champions League ali, comparando com os outros times. O time que tem menos posse de bola entre os favoritos é o Atlético de Madrid, né? E você percebe que tem alguns clubes que a gente vê que está sempre aparecendo bem ali, principalmente o Barcelona, o Bayern, até o PSG também. Posse de bola e passes, distância progredida de passes, quem lidera é o Bayern de Munique. Agora, quem tem a melhor porcentagem de passes corretos é o Bayern Leverkusen. Ele é o que tem mais passes corretos. E novamente ali quem chega próximo também é PSG, Bayern de Munique e Barcelona. Esses times, o Bayern de Munique e o PSG, são times que poucas pessoas colocam como favoritos, né? O pessoal fala mais do Barcelona, do Liverpool e do Real Madrid. Mas o PSG e o Bayern de Munique também tem números muito impressionantes, assim. Outras estatísticas que a gente pode ver o XG considered é basicamente a quantidade os gols esperados que o time vai tomar. Durante a partida, o que tem menos gols, o que menos deixa, basicamente isso mostra que esse time aqui, o Arsenal, é o time que menos deixa o adversário criar grandes chances de gol.
Então, basicamente, o Arsenal que menos sofreu perigo, porém, as chances que o adversário teve, ele marcou. A Inter de Milão é o caso de um clube que, agora vendo as estatísticas aqui desse lado, as estatísticas que referentes ao goleiro, a Inter de Milão teve a maior porcentagem de chutes pegos pelo goleiro e também a estatística de a chance da Inter de Milão sofrer um gol após um chute do adversário também é a menor. Ou seja, basicamente o goleiro da Inter de Milão é o que está basicamente tendo o melhor desempenho, pelo menos nessas estatísticas, comparado com todos os outros entre os favoritos, né? E nessas duas estatísticas aqui, os times que estão pior é o Bayern de Munique e o Barcelona, em ambas as estatísticas referentes ao goleiro. Ou seja, são dois times que marcam muitos gols, têm ótimas estatísticas ofensivas, mas principalmente nas estatísticas referentes ao goleiro, eles estão muito atrás. São os dois times que estão disparados assim em último lugar. Isso pode ter a ver porque talvez eles criem poucas... Como o adversário tem poucas chances, às vezes as chances que o adversário tem são chances muito boas. E às vezes um contra-ataque ou algo assim, então o goleiro tem pouca oportunidade de fazer uma defesa, né? Eu acho que vendo essas estatísticas aqui a gente já tem uma boa ideia. Acho que uma coisa que a gente acabou não falando aqui também em estatísticas defensivas, agora falando sobre mais estatísticas defensivas mesmo, quem tem a melhor porcentagem de duelos aéreos ganhos é a Inter de Milão, novamente, ótimos números defensivos, e quem tem a maior porcentagem de roubadas de bola, de tentativas de roubada de bola com sucesso, é o Arsenal. Então a gente pode perceber que quem tem as melhores estatísticas defensivas é a Inter de Milão e o Arsenal, né? E uma outra estatística interessante é a quantidade de erros que levaram a erros de algum jogador que levaram a um chute do adversário. E nessa categoria o Real Madrid é que lidera, ou seja, o time do Real Madrid é o que menos errou em lances que levaram a gol do adversário, a um chute do adversário. Então o time do Real Madrid erra muito pouco, do Barcelona também erra muito pouco. Talvez isso seja um dos motivos do Real Madrid ser tão favorito ali para Champions, mesmo não tendo outros números tão positivos, né? Agora dá pra gente olhar, acho que seria interessante a gente olhar mais de perto os três principais favoritos para essa Champions, que pelo menos o que as pessoas acreditam, né? Que é o Barcelona, o Real Madrid e o Liverpool. Então vamos aqui ver Barcelona, Real Madrid e Liverpool. Vamos aqui. Olha, se a gente observa só esses três, a gente percebe que está muito equilibrado as estatísticas entre os três. Você pode ver que em posse de bola o Barcelona lidera em posse de bola, duelos aéreos ganhos, gols marcados e gols esperados e distância de passes progressivos. Ou seja, o Barcelona lidera em 5. O Real Madrid lidera em porcentagem de passes completos, porcentagem de duelos ganhos, duelos defensivos, de roubadas de bola ganhas, e também o Real Madrid ganhando o menor número de erros que levaram ao gol do adversário. Ou seja, o Real Madrid ganha em 3 categorias e ainda empata com o Liverpool aí nessa categoria do goleiro ali, de chance de gol após o chute. Ou seja, basicamente 13,5. O Barcelona tem 5 pontos estatísticas que o Barcelona ficou na frente, o Real Madrid tem 3 e mais aqui uma que ele empata em primeiro lugar também. Já o Liverpool, ele tem as melhores estatísticas também em 3 estatísticas. Gols tomados, ele é o que menos tomou gols entre os 3. Também é o que deixou o adversário criar menos chances de gols. E é o que o goleiro tem a maior porcentagem de bolas defendidas. E além disso, ele empata com o Real Madrid nessa outra estatística de chance de gol após o chute. Ou seja, o Barcelona lidera em 5 pontos,
o Real Madrid lidera em 3 pontos e empata em 1 na liderança, ou seja, dá para dizer 3,5, e o Liverpool também lidera em 3 pontos e empata em 1 na liderança. Dá para a gente ver nisso que o Barcelona é o time mais ofensivo, é o time que tem a maior posse de bola, porém, a maior posse de bola é também o que troca mais passes que levam ao gol adversário, porém o Real Madrid também, o Real Madrid tem poucos erros, acerta muito a passes e também perde pouca bola, acerta muitos passes e tem uma porcentagem muito grande de acertos em roubadas de bola, em tentativas de roubada de bola. Né? Já o Liverpool tem as melhores estatísticas em questões defensivas, aí, tanto do goleiro como da defesa. Né? Ele não deixa o adversário criar grandes chances. Então eu diria que se fosse para dizer um favorito, eu diria que é o Barcelona para essa Champions. Ele tem as estatísticas assim que mais impressionam. Ele é um time muito ofensivo, ele consegue trocar passes que progridem em direção ao adversário e marca muitos gols. E ele não tem um caminho muito difícil para a final da Champions. Ele vai enfrentar o Benfica e depois, se não me engano, é o vencedor de... É o vencedor de... Bom, é o vencedor de algum... Não é um confronto muito difícil. Não é um confronto muito difícil pro Barcelona. Agora, continuando, acho que dá pra gente analisar alguns outros times, alguns confrontos, né? Por exemplo, Real Madrid e Atlético de Madrid é um confronto interessante pra gente analisar. Vai ver as estatísticas com relação a isso. Você pode ver aqui, né? O Real Madrid ele ganha na maioria dos pontos. Os únicos pontos que o Atlético ganha é em duelos aéreos, duelos também no chão, né? Tentativas de roubadas de bola. E o Atlético de Madrid deixa o adversário criar menos chances. Basicamente, o Atlético de Madrid ele lidera no que é esperado, né? Em questões defensivas, e o Real Madrid lidera em todo o resto. Então, eu acredito que quem tem, não só em questões ofensivas, mas também o Real Madrid dá menos chances ao adversário. O Real Madrid erra muito pouco. Essa estatística aqui mostra que o Real Madrid erra pouquíssimo. Ele não perde a bola e deixa o adversário chutar pro gol. E ele também tem uma porcentagem de acerto de passes muito grande. Assim. Ele marca mais gols também. Acho que o Real Madrid é favorito para esse confronto. É bem claro. Outro confronto interessante entre dois times que tem chance de ser campeão, que são favoritos, é o Liverpool e o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que está invicto no campeonato francês. Se a gente comparar, cara, o Paris Saint-Germain ele lidera na maior parte dos quesitos nessas estatísticas, né, com relação a Champions. Os únicos pontos que o Liverpool lidera nas questões defensivas do goleiro, né? E também ele lidera ele deixou o adversário marcar menos gols, mas tem basicamente a mesma... Deixa o adversário criar grandes chances igual ao PSG. E o Liverpool ele tem uma maior ele cria mais chances, mas quem marca mais gols é o PSG. Então o PSG é um time mais eficiente na Champions, ele erra menos também, ele progride mais, passa mais a bola, tem mais posse de bola. Então, cara, eu acho que é bem possível que o PSG elimine o Liverpool, cara. Eu acho que é bem possível e até eu diria que tem pelo menos 50% de chance do PSG conseguir eliminar o Liverpool nessa Champions. Eu acho que isso não é zebra, não. Embora todo mundo pense que quem é o favorito seja o Liverpool. Outro confronto interessante é Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Também agora um confronto nas oitavas de final. Vamos lá ver. Se a gente pegar esse confronto, a gente pode ver que é bem mais equilibrado, muito equilibrado. Olha, o Bayern Leverkusen lidera em porcentagem de passes completos, as questões do goleiro ali, ou seja, não deixa o adversário criar chances, leva poucos gols, ou seja, e também erra menos que o Bayern de Munique.
seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em que o Bayer Leverkusen lidera e, consequentemente, tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que o Bayern de Munique lidera. Basicamente, dá para ler por esse gráfico que o Bayern de Munique é um time mais agressivo, ataca mais, ele cria mais chances, marca mais gols, porém, o Bayer Leverkusen erra menos e toma menos gols, né? E também tem um goleiro que está performando melhor do que o do Bayern de Munique. E também erra menos, né? Tem uma porcentagem de acerto nos passes maior do que a do Bayern de Munique. Cara, eu acho que esse confronto mais equilibrado de todos, entre os favoritos, né? Com certeza é o mais equilibrado. É difícil de dizer quem vai ganhar. Faz bastante tempo, acho que não lembro quantas partidas, mas faz algumas partidas que o Bayern de Munique não consegue ganhar do Bayer Leverkusen. Então, por causa desse confronto direto, mesmo o Bayern de Munique liderando a Bundesliga, eu acredito que quem é o favorito é o Bayer Leverkusen. Por muito pouco, mas eu apostaria no Bayer Leverkusen. Acho que ele tem mais chances de levar esse jogo do Bayern de Munique. Bom, eu acho que com isso a gente já viu basicamente todos os confrontos entre favoritos, né? Tem alguns outros confrontos que a gente não viu, tipo Inter e Feyenoord, Borussia Dortmund e Lille, mas Arsenal e PSV, mas esses confrontos aqui, Clube Brugge e Aston Villa, são, acredito que menos relevantes ali pra gente analisar, são tão importantes. Mas, então eu diria que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, se inscreva, deixe um like. Quero continuar mostrando essas estatísticas ali durante a Champions, né, conversando aqui. E se puder, se inscreva no canal. Eu quero no futuro mostrar outros gráficos como esse, né, criar mais gráficos assim e exemplificar o futebol dessa maneira. Muito obrigado e é isso.